Tiago capítulo 3, a partir do versículo 6. Quem já achou diz amém. Nós vamos ler a palavra, e a palavra diz assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Nenhum homem pode domar a língua. Olha que coisa interessante aqui, ó. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Guarda bem essas duas palavras. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. De uma mesma boca sai bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Eu vou repetir o versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Então o tema da nossa palavra hoje é bênção e maldição. Eu preguei essa palavra aqui na igreja, eu preguei essa mensagem aqui na igreja, na noite da bênção, no dia 15 de outubro de 2003. Depois eu não falei mais sobre isso. Então há mais ou menos uns 18 anos, acho, por aí, né? Que eu preguei, 15 anos que eu preguei essa mensagem aqui na igreja. E Deus tocou no meu coração para eu trazer essa mensagem hoje, novamente. Bênção e maldição. Irmãos, são duas palavras que nós precisamos tomar cuidado com elas. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que as nossas palavras, elas têm um poder extraordinário. As nossas palavras, elas têm poder para encorajar as pessoas. As nossas palavras, elas têm poder para alegrar as pessoas. As nossas palavras, elas têm poder para erguer o astral das pessoas. Mas também as nossas palavras, elas têm poder para causar guerras, mortes, inimizades, separações de amigo, destruição de família e um monte de coisa que a gente poderia imaginar. Bênção e maldição. Nós podemos usar a nossa língua, a nossa boca, para abençoar o irmão, ou nós podemos usar a nossa boca para amaldiçoar o irmão que está ao nosso lado. Irmãos, quantas pessoas vivem debaixo de um jugo? Quantas pessoas vivem abatidas? Quantas pessoas vivem complexadas? Quantas pessoas vivem traumatizadas? Quantas pessoas vivem revoltadas? Quantas pessoas vivem revoltadas contra si e contra todos, e até mesmo contra Deus,
porque estão debaixo da maldição da palavra que alguém lançou contra elas. Irmãos, existem pessoas revoltadas, existem pessoas traumatizadas, existem pessoas doentes, existem pessoas que nada dá certo na vida, tudo que vai fazer dá errado, porque um dia alguém lançou uma palavra de maldição sobre a vida daquela pessoa. Ô pastor, mas isso não existe. Ô filho, está aqui na Bíblia. Da mesma boca pode sair bênção e maldição. A palavra de Deus para Abraão foi: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, isso é profundo. Nós devemos pedir para que Deus nos ajude a controlar a nossa língua, a dominar a nossa palavra. Tiago capítulo 1 e o versículo de número 26, olha o que diz aqui a palavra do Senhor: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Se alguém cuida ser religioso, mas não toma cuidado com aquilo que fala, a religião deste é vã. Irmãos, nós precisamos desfrutar, nós precisamos tomar posse das 8.000 promessas que a Bíblia Sagrada tem para cada um de nós. Você sabia disso? A Bíblia Sagrada tem 8.000 promessas, 8.000 promessas, e muitas vezes, ao invés de nós tomarmos posse dessas 8.000 promessas que Deus tem para nós, muitas vezes nós nos preocupamos em ficar falando mal, amaldiçoando, desejando mal, profetizando coisas ruins para a vida das pessoas. Irmãos amados, as nossas palavras, a nossa língua deve ser algo abençoado na presença do nosso Deus. Aquilo que sai da nossa boca, Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15, Deuteronômio 30, a partir do versículo 15, fala sobre isso. Aquilo que sai da nossa boca deve ser bênção. Aquilo que sai da nossa boca deve promover construção e não destruição. Irmãos, é mais ou menos por aí. Vamos ver o que diz Deuteronômio. Vamos lá. Não custa nada a gente abrir aqui, né? Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo de número 30. Abra a Bíblia comigo aí onde você está. Vamos folhear a Bíblia. Vamos folhear a palavra. Deuteronômio capítulo 30, do versículo 15 ao 19. Fez aqui hoje, te tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passa a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses, e os servirdes, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os teus dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que tenho proposto a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Irmãos, essa foi a palavra de Deus para o povo de Israel. Está diante de vocês a bênção e está diante de vocês a maldição. Hoje vocês podem escolher o caminho que vocês quiserem seguir, mas tenham certeza que isso trará resultado para a vida de vocês e trará resultado também para os seus. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível.
Irmãos, as palavras, elas produzem frutos. Lá em Provérbios capítulo 18 e o versículo de número 20, olha o que diz Provérbios capítulo 18 e o versículo 20, vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 18 e o versículo de número 20, abra sua Bíblia aí. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Irmãos, o nosso ventre, ele se alimenta daquilo que nós falamos. Se são coisas boas, o nosso corpo será bom, mas se forem coisas ruins, o nosso corpo será mau. Palavras produzem frutos. Irmãos, e nós vamos ser mais profundos ainda um pouco sobre esse assunto aqui, porque nós precisamos tomar cuidado, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Irmãos, as palavras que proferimos, elas são como sementes, que caindo em solo próprio, achando condições favoráveis, essas palavras, elas germinam, elas crescem, elas se frutificam. Essa frutificação se dá em dois níveis: a bênção e também a maldição. O que é maldição? É a autorização dada por alguém ao diabo, que exercerá autoridade sobre a outra pessoa. Geralmente é nos momentos de ira, é no momento do descontrole emocional, é no momento de decorrências de um desejo frustrado, que muitas vezes nós proferimos maldição contra a vida das pessoas. Eu vou explicar melhor para você, se você não entendeu. Às vezes durante um desentendimento, às vezes durante uma briga, às vezes durante uma insatisfação, a pessoa, ela tem facilidade para pronunciar uma palavra de maldição contra o outro, contra a vida de alguém. Às vezes ali no momento do ânimo exaltado, de repente a pessoa, ela começa a jogar pragas. Vão fazer para você aquilo que você está fazendo para mim. Eu quero que você morra. Irmãos, isso é maldição. Isso é maldição. Estamos lançando maldição contra a vida de alguém. Eu quero que você se destrua durante ali o ânimo exaltado. Eu quero que aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo. É maldição. Eu quero que você, a partir de hoje, não dê certo em lugar nenhum. É maldição. Você mesmo pode estar dizendo aí: pastor, já falaram isso para mim. Eu já fui vítima disso, pastor. E eu preciso de oração. Eu preciso quebrar esse negócio aí. Irmãos, é geralmente nos momentos de ira, de descontrole emocional, que muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós amaldiçoamos os nossos filhos, nós amaldiçoamos os nossos bens, nós amaldiçoamos os negócios, nós amaldiçoamos parente, nós amaldiçoamos as autoridades do país. Irmãos, através de nossa boca, nós estamos chamando para nós o que existe no inferno, e isso pode acarretar em opressão e até mesmo em possessão demoníaca. Você sabia disso? Irmãos, dependendo o que a gente fala, nós estamos atraindo para a nossa vida, nós estamos atraindo para a nossa casa, nós estamos atraindo para a nossa empresa, nós estamos atraindo para a vida dos nossos filhos. Irmãos, aquilo que de mais mal tem nas profundezas do inferno. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado com isso. Irmãos, o que é opressão? A própria palavra opressão diz pressão. Irmãos, é a presença de demônios
em determinados ambientes que fazem com que o local fique carregado, saturado, angustiado e assim por diante. Isso é opressão. Opressão é de fora para dentro e possessão é de dentro para fora. Você mesmo já deve ter tido essa experiência. Você deve ter tido essa experiência. Puxa vida, quando eu estava conversando com determinada pessoa, eu sentia assim um negócio ruim. Eu sentia assim uma opressão, um negócio esquisito. Olha, quando eu entrei dentro daquele, olha a redundância, né? Quando eu entrei dentro daquele lugar, quando eu entrei dentro daquela loja, eu me senti mal. Eu comecei a sentir algo estranho, algo esquisito. Quando eu entrei naquela casa, eu senti algo esquisito. Quando eu entrei em determinado lugar, parecia que eu ia desmaiar. Eu comecei a sentir mal. Irmãos, isso se chama opressão. Os demônios, irmãos, eles assediam as pessoas. Eles assediam locais, fazendo pressão sobre as pessoas. E muitas vezes levando a pessoa para depressão. Mas essa invasão, ela só acontece quando damos permissão, ou temos certos tipos de conduta que não agradam e nem estamos andando na presença de Deus. Porque a casa que louva a Deus e que serve a Deus, não é uma casa oprimida, é uma casa alegre na presença do Senhor. Irmãos, a pessoa que serve a Deus, ela não é uma pessoa oprimida, ela é uma pessoa que transmite paz, que transmite alegria, é uma pessoa que transmite regozijo, é uma pessoa que transmite alegria, transmite encorajamento. A pessoa que tem Jesus no coração, a pessoa que tem Jesus no coração. Então, quando nós delegamos a autoridade para o inimigo, ele faz as suas danúrias na vida das pessoas, na casa das pessoas, no lar das pessoas, na empresa, no emprego das pessoas, porque está sendo dado legalidade para ele agir. Mas irmãos, está na nossa mão a bênção e a maldição. Está na nossa mão a bênção e a maldição. Irmãos, existem lugares que são focos de demônios. Você sabia disso? Existem lugares que são focos de demônios. Por exemplo, bares, salões de jogos, salões de bailes, prostíbulos, local onde existe ídolos, lugares onde o uso de determinadas palavras como safado, atentado, demônio do inferno, peste, praga, droga. Irmãos, filmes de terror, nós estamos dando legalidade para o diabo agir dentro da nossa casa e também dentro de nós mesmos. Irmãos, precisamos tomar cuidado. Irmãos, a autocomiseração, o que é isso? A pessoa ser negativa, lamuriante. Por exemplo, ninguém tem pena de mim, ninguém me ama, eu sou uma pessoa infeliz, eu não sei nem por que eu nasci, eu não presto para nada. Irmãos, nós estamos dando legalidade para o diabo trabalhar na nossa vida. E quantas pessoas falam isso? É verdade ou não é, Cláudio? Quantas pessoas falam isso? Eu não presto para nada. E não vai prestar mesmo, porque o diabo ouviu e você deu legalidade para ele agir. Ah, eu não valho nada. E vai continuar não valendo nada, porque você está dando legalidade para o diabo agir. Ah, não adianta nem eu fazer aquele vestibular, porque eu não vou passar mesmo naquele vestibular. E na hora lá, você não passa mesmo, porque você está dando legalidade para o diabo não deixar você passar.
Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos fazer papel de crente, de servos de Deus, de homens abençoados na presença de Deus. Nós precisamos passar a fazer parte daquele povo cheio do Espírito Santo, cheio de poder e cheio da graça de Deus. Porque agindo desta forma, o diabo não vai ter poder sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vier essa frase na sua cabeça, diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Quando vier uma dessas frases na sua cabeça, você imediatamente, você fala assim: vai dar certo sim, em nome de Jesus. Eu vou fazer aquele vestibular e eu vou passar sim, em nome de Jesus. Aquele emprego vai dar certo sim, em nome de Jesus. Não use a sua língua para proferir uma maldição contra você próprio. Não use a sua língua para proferir uma maldição contra você mesmo. Tome cuidado disso. Irmãos, isso é opressão. Muitas vezes nós delegamos autoridade para o inimigo nos oprimir. Mas às vezes o negócio vai mais fundo ainda. Vai mais fundo ainda. Às vezes nós damos legalidade para o diabo entrar e tomar conta de tudo. Isso se chama possessão. O diabo agora entrou e agora ele vai tomar conta de tudo. Se a opressão é a pressão de demônios em torno da pessoa, a opressão é a presença de um ou mais deles dentro da pessoa. É aquilo que eu disse, a opressão é de fora para dentro. É assim, a pessoa está sendo oprimida, é pressão, 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 pressão. Agora, a possessão é quando o diabo já entrou na pessoa e a pessoa já perdeu já o carretel, perdeu a pipa, perdeu a linha, perdeu tudo. O diabo já tomou conta de tudo. Isso é possessão. Irmãos, a opressão, ela opera de fora para dentro, e a opressão de dentro para fora. A possessão é a pior consequência das maldições na vida de uma pessoa. Quem aqui já viu uma pessoa possessa? Levanta a mão. É terrível, irmãos, é terrível, é terrível. O endemoninhado gadareno mesmo era uma pessoa possessa. Ele possuía uma legião de demônios dentro dele. Ele era uma pessoa possessa. Ele se cortava, ele andava nu pelos túmulos, ele se cortava com pedras, tentavam amarrá-lo de qualquer maneira, mas não conseguiam. Ele arrebentava todas as correntes. Ele era uma pessoa possessa. Uma legião de demônios fez morada dentro daquele homem. Mas quando Jesus chegou, Jesus libertou aquele homem. Libertou. Irmãos, eu vou contar uma experiência para vocês de uma criança de aproximadamente 5 anos, acho, 5 ou 6 aninhos de idade. A Valdete lembra disso. Um dia a gente estava em casa, era umas meia-noite e meia mais ou menos. Tocou o telefone e uma pessoa disse assim: pastor, vem aqui em casa orar, porque a minha filhinha está com uns negócios esquisitos. Ela não está no normal dela não, ela está estranha, está esquisita. Uma criança, irmãos, uma criança. E aí eu falei: estou indo aí. Fui lá. Quando eu cheguei, bati palma, entrei. Quando eu entrei, a menina, logo que eu entrei, que a menina olhou em mim, ela já se jogou no chão e já começou a engrossar aquela vozinha de criança, virou uma voz grossa e já começou a falar coisas que uma criança não fala, que uma criança não diz, que uma criança não fala de jeito nenhum. Irmãos, e ali quando nós
começamos a orar por aquela criança, a criança começou a se estribuchar no chão, rolar no chão, e começou a falar aquelas coisas esquisitas, e depois eu falei, vai embora, demônio, em nome de Jesus, você que está perturbando a vida dessa menina. Irmãos, a menina, na hora ela ficou boa, ela se sentou na beirada da cama, e nós oramos com aquela criança, e aquela criança foi liberta, para a glória do nome do Senhor. Irmãos, a possessão é algo terrível, uma pessoa possessa. E existe isso, pastor? Existe. Sabe por que existe? Porque foi dado legalidade para aquilo acontecer. Foi dado legalidade para aquilo ali acontecer. Eu conheço a família, conheço o pai, conheço mãe, conheço todo mundo. Foi dado legalidade para que aquilo ali acontecesse na vida daquela criança. Aquela criança sofreu, irmãos, a consequência daquilo que o pai falava, daquilo que o pai pronunciava, palavras que o pai dizia, deram legalidade para o demônio entrar na vida daquela criança, entrar no corpo daquela criança. Irmãos, então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A possessão, ela traz danos espirituais, ela traz danos psíquicos. A possessão, ela traz danos emocionais, e só existe libertação da possessão é quando a pessoa recebe a Jesus como Salvador. A partir do momento que a pessoa recebe a Jesus como Salvador, então aí sim a pessoa é liberta, o demônio vai embora e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Mas irmãos, se a casa continuar limpa, o demônio volta e traz mais uma turma junto com ele. Ô pastor, o que é isso que o senhor está falando? Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Aí ó, vamos ler? Mateus capítulo de número 12. Às vezes a pessoa aceita Jesus, mas não larga os maus costumes. Às vezes a pessoa aceita Jesus, mas continua no pecado. Às vezes a pessoa aceita Jesus, mas continua dando legalidade para o diabo agir. Mateus 12, a partir do versículo 43. A partir do versículo 43. Quem já achou diz amém. Olha o que diz a palavra. E quando o espírito imundo, preste atenção. E quando o espírito imundo, ele tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Quer dizer, ele saiu daquela pessoa, então ele fica buscando algum lugar para ele entrar. Então ele diz: voltarei para minha casa da onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Irmãos, não é eu que estou falando não, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Aceitou Jesus como Salvador, mas não santificou a vida. Aceitou Jesus como Salvador, mas não se desviou do pecado. Aceitou Jesus como Salvador, mas Jesus não continuou morando ali dentro. O demônio, ele acha a casa vazia, e ele volta, e ele ainda traz mais 7 amigos dele. A Bíblia fala piores do que ele, e o último estado se torna pior do que o primeiro. Irmãos, o negócio é sério. O negócio é sério. O negócio não é brincadeira não. Irmãos, a bênção e a maldição estão diante de nós. O que é que nós vamos escolher nesta noite? A bênção ou a maldição?
Com a nossa própria boca, nós podemos autorizar o diabo a atuar nas circunstâncias da vida das pessoas. As nossas palavras semeiam bênção e maldição, muitas vezes até sobre nós mesmos, sobre outras pessoas, sobre cidades, nações. Quando criticamos, quando difamamos, quando murmuramos, abrimos caminho para o inimigo. Então ele se apresenta com planos e projetos que provocam situações favoráveis à sua atuação. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a murmuração. Precisamos tomar cuidado com as críticas. Precisamos tomar cuidado com essas coisas todas aí. O Salmo 109, versículo 17. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 109, versículo de número 17. Quem já achou diz amém. Primeiro que eu. Salmo 109, é isso que eu falei? Salmo 109, versículo 17. Cadê? Está aqui, ó. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Está vendo? Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela que se afaste dele. Olha, irmãos, como que a palavra é. Amou a bênção, ela vem, pastor Zé Roberto. Mas desprezou a bênção, a maldição vem. Olha que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível. Provérbios 18, 7, um pouquinho mais para frente da onde você está aí. Provérbios capítulo 18 e o versículo de número 7. Vamos ver o que diz aqui a palavra. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. A boca do tolo é a sua própria destruição. A sua própria destruição, e os seus lábios é um laço para a sua alma. Há pessoas que vivem se amaldiçoando. Você sabia disso? Que tem pessoas que se amaldiçoam a si próprias. Irmãos, tem pessoas que vivem dizendo: eu sou um idiota, eu não presto para nada, o meu destino é sofrer mesmo, eu sou um azarado, eu nasci para ser um fracassado, eu nunca vou vencer na vida. Irmãos, afirmações desse tipo têm poder de tornar inútil a vida de qualquer pessoa. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Comerá do seu fruto. Irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível. Quantas vezes você já disse isso? Eu não valho nada, eu não presto para nada, eu nunca vou vencer na vida, eu nasci para ser um fracassado. Quantas vezes você já falou isso? Repreenda isso, irmão, em nome de Jesus. Repreenda, não dê legalidade para o diabo agir na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, às vezes nós amaldiçoamos alguém com brincadeira. A gente pensa que é brincadeira, mas a gente está amaldiçoando a vida da pessoa. Aqueles rapazes, por exemplo, lá em Reis, segundo Reis capítulo 2, aqueles rapazes, a Bíblia Sagrada diz que quando Eliseu, ele passava por ali, aquela molecada começava a tirar sarro dele, dizendo: sobe careca, lá vem o careca, lá vem o careca, lá vem o careca. Estavam zombando dele. Irmão, chegou uma hora que ele olhou para trás e repreendeu aqueles rapazes. As ursas vieram e mataram aqueles rapazes. Você que gosta de brincar com as pessoas, brincadeiras que não tem sentido,
Você que gosta de brincar com as pessoas, mas brincadeiras não cristãs, brincadeiras que não agradam a Deus, cuidado com a ursa. Cuidado com a ursa pode te matar. Irmãos, isso é sério. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24. Irmãos, o tipo gozador e desapreciador, irmãos, muitos estão por aí. Tome cuidado, você que é gozador, você que vive tirando sarro dos outros, usando palavras que não são de Deus. Cuidado com as ursas. Irmãos, é no momento de ódio, é no momento de zanga, é no momento de revolta, que somos tentados a amaldiçoar a vida das pessoas. Então nós temos que tomar cuidado. Tiago 3,10, da mesma boca sai bênção e maldição. Salmo 127, versículo 3, nos diz que os filhos são herança do Senhor. Não amaldiçoe o seu filho, não. Os nossos filhos são herança do Senhor. Abençoa o seu filho. Ore pelo seu filho. Peça para Deus abençoar o seu filho. Peça para Deus cuidar do seu filho. Peça para o seu filho ser uma bênção. Quando você estiver perto ou longe, ou quando o seu filho estiver dormindo, ou quando ele não estiver por perto, ore para Deus e diga: Senhor, eu abençoo o meu filho em nome de Jesus. Diga assim para o diabo: diabo, você não tem poder sobre a vida do meu filho. Aquele projeto que você está projetando na vida dele, eu repreendo em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Diga assim: Senhor, tudo onde o meu filho colocar a mão vai ser abençoado. Aquilo que o meu filho for fazer vai ser abençoado. Aquele concurso que o meu filho vai fazer, vai ser bênção na vida dele. Aquele trabalho vai ser bênção na vida dele. Profetiza isso na vida do seu filho, meu querido. Irmão, você tem autoridade dada por Deus para fazer isso. A bênção e a maldição está diante de você. Você tem autoridade para isso. Então, em vez de dizer que o seu filho é um idiota, em vez de dizer que o seu filho não presta, em vez de dizer que o seu filho nunca vai dar nada certo na vida dele, em vez de você dizer para o seu filho que ele vai ser sempre um fracassado, diga para ele assim: meu filho, você é uma bênção de Deus. E você vai prosperar no caminho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, e não é só o filho não. A esposa também. Abençoa a sua esposa. Abençoa seu esposo. Abençoa seu pai. Abençoa sua mãe. Aleluia. Nós vamos ver isso agora. Nós vamos ver isso agora, irmãos. Olha, já estou terminando já. Irmãos, os nossos bens precisam ser abençoados. O nosso carro precisa ser abençoado. A nossa casa precisa ser abençoada. Irmãos, o alimento diário precisa ser abençoado. A Valdete, a minha esposa Valdete, ela tem um costume de quando ela está fazendo a comida, a gente não vê, mas quando ela está fazendo a comida, ela vai fazendo ali a comida e dizendo: Senhor, eu abençoo essa comida em nome de Jesus. Essa comida vai ser bênção na vida dos que vão comer, em nome de Jesus, né? Está fazendo o arrozinho, está abençoando o arroz. Está fazendo o feijãozinho, está abençoando o feijão. Está fazendo o ovinho frito, está abençoando o ovinho frito. Está abençoando, é bênção, irmãos. A gente precisa abençoar.
Existem estabelecimentos comerciais envolvidos com candomblé. Existem estabelecimentos comerciais envolvidos com saravá, com nova era e com tanta coisa, envolvidos com macumbaria. Irmãos, quantos trabalhos podem ter sido feitos em cima daquele objeto que nós estamos consumindo? Então nós precisamos abençoar em nome de Jesus. É aí que está a necessidade de nós orarmos e consagrarmos aquele alimento a Deus. Orar e consagrar o nosso carro para Deus. Eu não sei quem foi o dono dele antigamente, não é? Então vamos abençoar o carro, pedir para Deus abençoar. Irmãos, não basta que abençoemos os nossos bens, nossos pertences, nós precisamos verificar se não temos permitido adentrar em nossos lares objetos que são por natureza amaldiçoados, como por exemplo, ferradura. Quanto crente com ferradura atrás da porta, na parede da casa. Quanto crente com trevo de 4 folhas, carregando para lá e para cá. Quanto crente usando patuá, para não pegar mal olhado, usando amuletos. Quanto crente jogando baralho, atraindo maldição para si, acreditando em pirâmides, acreditando em duendes, acreditando em figas. Irmãos, símbolos da nova era. Nós precisamos repreender todo o mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos abençoar. As nossas palavras produzem bênção, já lemos. Abençoar alguém é invocar a atuação divina em favor daquela pessoa. Irmãos, abençoar alguém é liberar sobre a vida dela o fluxo do manancial de Deus. Abençoar alguém é liberar a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Irmãos, é liberar para que as promessas de Deus se cumpram na vida daquela pessoa. Irmãos, a boca do justo é promotora de vida. Aleluia. Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, vamos ler, já estou terminando, irmãos, daqui uns 5 minutos. Provérbios capítulo de número 10, já estou aqui em Provérbios, capítulo de número 10, versículo 11, Provérbios 10, 11, a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A boca do justo é manancial de vida. Agora o versículo 21, vamos ver o que diz, versículo 21, os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Olha que coisa terrível, que coisa terrível. Irmãos, e agora partindo para a parte final, falando sobre bênção e maldição, existe uma que é proferida a nós pelo próprio Deus. Você sabia disso? Existe um tipo de maldição que é proferida pelo próprio Deus. É o próprio Deus que profere essa palavra, essa maldição. Por exemplo, quando nós profanamos o nome de Deus, o próprio Deus nos amaldiçoa, quando nós profanamos o nome dele. E também estamos atraindo maldição sobre as nossas vidas, quando não existe a fidelidade no quê? Difícil falar essa palavra, né? Irmãos, nós estamos atraindo maldição sobre a nossa vida quando nós erramos no dízimo.
Malaquias capítulo 3 e o versículo 9. Malaquias capítulo 3, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3 e o versículo de número 9. Olha o que diz a palavra aqui, ó, versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. E aí olha o que diz a palavra, ó, por causa de vós, quer dizer, por causa dos que dão o dízimo, e por causa de vós, repreenderei o devorador. Irmãos, qual é a maneira de nós repreendermos o devorador? É entregando os nossos dízimos ao Senhor. É assim que nós repreendemos o devorador. Você sabia disso? É bíblico isso. É bíblico isso. A forma correta de nós repreendermos o devorador é entregarmos a parte que é de Deus na casa dele. É assim que nós estamos repreendendo o devorador. Não adianta nada eu orar para Deus repreender o devorador se a pessoa não é fiel. Não adianta nada. É a fidelidade que vai repreender o devorador. É bíblico, não é eu que estou falando isso. É a palavra. Irmãos, vamos continuar para a gente terminar. Vamos continuar para a gente terminar. Irmãos, como fazer parar, ou como fazer para que essas maldições de Deus não caiam sobre nós, sendo fiéis a Deus, e não profanando o nome de Deus? A Bíblia diz que o filho que amaldiçoa o pai, ele traz sobre si várias consequências. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, o filho que semeia a maldição, o filho que amaldiçoa o pai, ele colherá maldição sobre a sua vida. O que diz Provérbios 20:20? Provérbios capítulo 20 e o versículo 20. Vamos ver o que diz de novo? Provérbios 20:20. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. Aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas. E Êxodo 21:17. Êxodo, já estou terminando. Êxodo, Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo 21:17. Êxodo 21:17. Olha o que diz a Bíblia. E quem amaldiçoar ao seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Então, irmãos, é muito complicado isso. Não dê lugar ao diabo. Qual é o nosso papel de verdadeiros cristãos? É sermos promotores de bênçãos, abençoar o nosso dia, abençoar a nossa família, abençoar o nosso trabalho, abençoar o nosso automóvel, o nosso pão, a nossa água, a nossa casa. Sempre eu estou orando lá no quintal de casa, pedindo para Deus abençoar a minha casa. Senhor, abençoa o meu lar, abençoa a minha casa. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já fez isso? Abençoa seus filhos, abençoa seu pai, abençoa sua mãe, e eu tenho certeza que vai ser vitória, vai ser bênção, e o nome do Senhor Jesus será glorificado.